falando de leite materno para as mães de UTI. O assunto desse vídeo é o coração materno. O que a gente quer chegar dentro do leite materno, mas passando pelo coração de cada mãe. Então a gente criou 10 historinhas para acalmar o coração materno. A gente compreende a tormenta que é um período de internação na UTI. Tanto para a mãe que deixa o filho por um dia, quanto para a mãe que deixa o filho por 3 meses. Então a gente entende que esse coração abalado, ele vai se ressentir disso na hora de deixar descer o leite. Então como que a gente consegue costurar na história da internação alguns motivos para tentar trazer esse coração para uma vibração de mais calma? A gente vai tentar contar, através de 10 breves histórias, motivos para acalmar o coração materno. E a gente começa com a aeromoça. A história da aeromoça começa num voo de avião. A gente vai estar fazendo a partir de agora uma viagem e a aeromoça, antes do avião partir, ela vai lá para frente, ela passa as instruções, ela vai apontando os caminhos, as regras que a gente vai ter que se comportar durante o voo. Porque o objetivo dela é fazer com que esse voo seja o mais tranquilo possível. E você vai se imaginar esse voo, você, mãe, está ao lado do seu filho pequeno. Lá pelo meio da conversação, ela apresenta uma máscara de oxigênio para ser colocada, caso o avião apresente uma turbulência, caso o avião apresente uma alteração durante o voo, a máscara vai cair e você deve colocar essa máscara, né, para receber oxigênio. Se você estiver ao lado do seu filho, a aeromoça vai orientar que você deve colocar primeiro a máscara entre você e seu filho. Ela vai orientar, olha que coisa interessante, ela vai orientar que você coloque primeiro a máscara em você, não no seu bebê. Talvez o seu senso de proteção venha colocando seu filho, nossa, que absurdo, como que eu vou colocar primeiro a máscara em mim e deixar meu filho passando falta de ar? Você vai colocar a máscara em você para você ter oxigênio suficiente para colocar a máscara em seu filho. Quando você acaba se distraindo dessa regra básica, você acaba não colocando a máscara em você, tentando colocar a máscara no seu filho, vai faltar oxigênio em você e você não vai conseguir colocar a máscarazinha em seu filho. Então, você nem vai se ajudar, nem vai ajudar seu bebê. Mas quando você obedece à regra que a aeromoça está te orientando, coloca primeiro a máscara em você, depois coloca a máscara em seu filho, significa que você, bem cuidada, vai conseguir cuidar melhor do amor da tua vida, que é o teu bebê. Na verdade, o que ela quer te desejar com isso é uma boa viagem. Significa que o avião vai pousar, vai sofrer a turbulência, vai decolar, vai pousar, vai sofrer turbulência, vai demorar, você vai ficar com vontade, vai ficar com dor na perna, você vai passar por todo o processo da viagem, mas ela vai tornar a viagem um pouco melhor se a gente obedecer às regras. Aqui, necessariamente, na UTI, cuidar de você, cuidar da sua alimentação, nem que seja para que isso seja um motivo para você estar cuidando bem do teu bebê. Então, é com esse intuito que essa primeira historinha da orientação da aeromoça é para dar um sentido à necessidade de você, mãe de UTI, cuidar de você mesmo. A nossa segunda historinha é a historinha da vaquinha manhosa. Né? Essa história me foi contada por um pai
de um bebê que estava internado dentro da UTI. E esse pai, à medida do momento que eu falava para a mãe que ela tinha que ficar calma, ele vai e me respondia: doutor, na vaca é assim também. Aí eu ficava sem saber o que falar. Falei: mamãe, você tem que tentar tirar leite várias vezes, porque quanto mais você tira leite, mais você produz leite. Doutor, eu falo com ela, na vaca é assim também. Aí aquilo ia me incomodando, e quanto mais eu falava, e mais ele repetia que na vaquinha era assim também. Eu perguntei: papai, por que o senhor está falando isso? Então, doutor, porque a gente é do interior e a gente tem uma vaquinha. E aí ele me contou a história da vaquinha dele. E a vaquinha dele era uma vaquinha que ele não conseguia tirar leite, era uma vaquinha ficava muito tristezinha. Então, toda vez que ele ia tirar leite da vaquinha, ele pegava e trazia o filhotinho dessa vaquinha para perto dela, e quando ele trazia ela para perto dela, ela, que é assim do jeito que ela estava, ela escondia o leite, ela passava a soltar o leite, deixava o leite descer. Essa vaquinha não eram todas, essa vaquinha ele chamava de vaquinha manhosa. Então a vaquinha manhosa era a vaquinha que, por estar muito tensa, não conseguia deixar o leite descer. Então, essa história me ensinou uma linguagem simples daquele pai que tinha ele uma vaquinha lá na sua, no seu lugar onde ele morava, no seu sítio, e essa vaquinha ela se beneficiava da presença do bebê. Na verdade, o que a gente aprende dessa história é que a tranquilidade nossa, como a tranquilidade de todos os bichinhos, como diz o pai, na vaquinha é assim também, como a calma de todos os animais deixa o leite descer. Então é um segundo motivo para a gente tentar estar tranquilo. E isso tem regras para estar tranquilo, ser bem orientado, perguntar ao médico, não levar dúvida para casa, leva a pergunta para a UTI, volta com resposta, nunca volta para casa com pergunta e tenta achar as respostas no Google. Faça sempre o contrário, leva tuas perguntas, volta, tranquiliza teu coração, que isso também vai ajudar. Uma outra história que é parte de um poema de um poeta chamado Manuel de Barros, é uma terceira história que a gente vai contar aqui, que é um casal de namorados, né? O rapaz olhou uma garça na beira do rio e olhou para a garça, achou bonita aquela cena, uma garça na beira do rio, e falou para a namorada: olha, que coisa bonita que você está vendo ali, que coisa bacana. E ela, na mesma hora, ela olhou aquela garça e falou assim: nossa, que rio bonito na beira daquela garça. Então ele falou assim: nossa, mas ele estava vendo, era uma garça bonita na beira de um rio. E ela viu alguma coisa semelhante, mas ela viu um rio bonito na beira daquela garça. E aí ele parou para ver como o rio era bonito na beira daquela garça. Então, essa historinha mostra para gente que às vezes a gente está com o nosso olhar focado em uma coisa, e essa coisa que é o foco nosso, às vezes pode mudar. Se a gente olhar uma garça na beira do rio, a outra pessoa pode estar olhando aquele rio bonito na beira daquela garça. A UTI é um universo muito grande de fatos e eventos e acontecimentos,
E eles vão se sucedendo de forma que, se a gente prestar atenção num número, se a gente prestar atenção num som, se a gente prestar atenção numa sonda, se a gente prestar atenção num tubo e a gente perder todo o resto dos detalhes, a gente vai ficar focado só na garça na beira do rio e a gente vai perder o rio na beira da garça, que é muito maior. Então, vamos abrir nosso coração. Cada vez que a gente pensar no nosso bebê lá dentro, tem muitos olhares, muitas formas de ler, de aprender, de pensar nesse bebê num lugar que está preparando ele para voltar para casa, num lugar com profissionais que estão se revezando em inúmeros procedimentos, comportamentos, coleta de dados para trazer seu filho em volta para o seu lar. Então, é um grande rio na beira daquela garça. É com isso que a gente vai dar em sequência a outra historinha, que é a nota baixa do boletim. Esse menino tirou uma nota baixa no boletim. Tirou uma nota baixa no boletim e daquelas matérias ele mostrou ao pai dele: papai, eu tirei uma nota ruim, né? Uma nota insuficiente nessa matéria. O pai olhou admirado que o filho não tinha essa qualificação de tirar a nota baixa e viu que realmente naquela matéria o menino tinha tirado. Mas aí o pai foi olhar o restante do boletim e viu que o menino tinha nota 10 em outras matérias. Então, naquela matéria especialmente, o menino tirou nota baixa, ele ia precisar de um reforço. Mas nas outras matérias ele tirou nota alta e o menino foi aprovado. Então, na verdade, também assim funciona o nosso olhar, o nosso foco dentro do nosso bebê que está dentro de uma UTI neonatal. A gente olha uma perda de peso, por exemplo, eu acho que é o dado que mais apavora as mães, principalmente as mães dos bebês prematuros, que nascem com peso pequeno e que elas ouvem dizendo assim: quando tiver 2 quilos vai para casa. E aí ele tem 1,6 kg, faz 1,630 kg, 1,680 kg, 1,690 kg, 1,720 kg, 1,780 kg. Quando ele está com 1,810 kg, que faltam só 90, ele cai para 1,760 kg. Aquele dia é um dia de muita tristeza, é um dia de muito sofrimento, porque ele perdeu 30 gramas. Nossa, aquele dia, seu filho teve uma nota baixa no boletim, mas o restante das notas dele, o oxigênio, o antibiótico, o hemograma, a tonalidade do corpo dele, a circulação, nenhuma intercorrência, não regurgitou, não está com diarreia, ele só perdeu 40 gramas aquele dia. É claro que é sempre um alerta, mas a gente não deve também transformar aquele dia no dia mais triste da nossa vida. Vamos ligar nosso alerta, porque com certeza a gente tem outras chances. Se aquilo foi uma nota baixa no boletim, o motivo das nossas preocupações fica minorado, fica menos pesado de levar, e a gente precisa entender que aquele nosso super-heróizinho está tentando de tudo para ir para casa, está tentando de tudo para passar por aqueles processos, para passar por aquela internação, para poder ir para casa com saúde. Naquele dia 7, naquele dia 14, ele perdeu 40 gramas. Ele parou para respirar, perdeu um pouquinho e ele vai voltar a crescer. Então, quando a gente perceber essa nota baixinha no boletim, a gente tem que entender que existem outras notas. Vamos olhar o conjunto de todas as outras notas juntos para que a gente não aperte nosso coração por causa daquelas 30 graminhas que ele perdeu e esquecer
que ele está respirando bem, que ele está rosadinho, que os exames deram normais, que os antibióticos não vão precisar mais, que ele saiu da incubadora, que ele foi para o bercinho, que ele está bem, que ele está mamando cada vez mais, enfim, está pegando bem no peito. Então a gente entender que aquela nota baixa, aquele pequeno peso, não vai ser o nosso processo. Por isso a gente tem que entender que uma bola também tem vários lados. É o lado da frente, é o lado de trás. Toda vez que a gente repara, para nós vai estar aparecendo uma forma. Para outras pessoas que estão em outra posição, esta mesma bola no mesmo lugar, com a mesma velocidade, ela vai ter uma outra imagem. A bola, gente, tem vários lados. Né? A bola não é feita de um único lado de fora, ela é feita de vários lados, então a gente tem que olhar o nosso olhar. Se aquele olhar está muito incômodo, se a gente não está conseguindo ver o outro lado, eu vou perguntar a você: o que você está vendo aí do seu lado? Então, nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos de enfermagem. A gente tem uma equipe inteira, cada uma olhando de um lado dessa bola, e a gente pode entender que essa bola não é uma bola de um lado só, não é aquele meu foco no amarelo que nenhuma outra cor existe naquela bola. Então vamos passar a olhar essa historinha dessa criança com os vários lados de uma bola, com as várias cores dos vários gomos que formam essa bola, como a coisa mais importante que a gente tem para poder lidar com esses dias de UTI. Por isso que a gente, então, vai conhecer a história de um gigante. E essa história de gigante começa na nossa infância, onde a gente aprendeu que os gigantes são seres enormes, são seres fortes, são seres poderosos, muito maiores do que todos os outros seres da humanidade. Se a gente colocar pessoas normais perto de gigantes, eles serão terrivelmente assustadores. A gente não tem capacidade de vencer um gigante. Isso foi que praticamente todo mundo aprendeu nas histórias. E o nosso bebê que está ali dentro da UTI, quando a gente volta esse olhar para aquele nosso bebê, a gente vai perceber que o nosso bebê é frágil, indefeso, que é um bebê pequenininho, que é um bebê que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de soro, que precisa de banho de luz, que precisa de antibiótico, que ainda não está sugando, ou que está sugando pouquinho, ou que perdeu peso, ou que vai ter que fazer um eletro, ou que vai ter que fazer uma ultrassonografia. E essa história desse bebê deixa o bebê com muita fragilidade. Mas eu pergunto a vocês, quem é que já não percebeu a força que tem esses bebês de passarem por tudo que estão passando, muitas vezes longe das nossas mamães, muitas vezes longe dos abraços dos pais, da presença dos irmãos, suportando, às vezes a dorzinha de um injetável, de um exame, e vamos superando, porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, toda tecnologia para cuidar de um bebê é uma tecnologia muito cara, muito potente, muito poderosa. E aí é muito comum a gente perceber que o bebê melhora por conta dessa tecnologia, por conta desse tratamento. Mas se ele não responder, mamãe e papai, se esse bebê não responder ao tratamento, o tratamento cai por terra. Então é necessário a gente perceber que o tratamento que é dado dentro da UTI depende da ação desse pequeno gigante. Cada graminha de antibiótico que a gente coloca dentro dele
cada pedacinho de soro, cada transfusão, cada banho de luz, cada ventilação, cada soprinho de oxigênio que a gente joga para esse bebê, se não fosse a participação dele, se não fosse a resposta que ele dá ao tratamento, a gente não tinha sucesso. Então, é importante a gente ver que esse bebê, ele, na verdade, apesar do pequeno tamanho dele, ninguém vai aqui deixar de acreditar que ele é o nosso super-homem. Então, a gente sabe que apesar do tamanho, apesar da gente ter ouvido que gigante é aquele sujeito de 3 metros de altura, a gente aqui conhece gigante de 600 gramas, a gente conhece esse gigante de 2,1 kg, a gente conhece gigante muito pequenininho, mas que é gigante dentro da sua força, dentro da sua superação, dentro da sua capacidade de passar por tudo. São as nossas mulheres maravilhas, né? São pequenas mulheres, pequenas rainhas que superam toda necessidade, as sondas, os soros, as distâncias, o afastamento, a mesma saudade que a mamãe sente, ela sente e está ali, ó, grande, forte, poderosa, se preparando para ir para casa, respondendo ao tratamento. E isso que é o mais importante saber, nós temos lá dentro uma legião de super-heróis. Cada bebê que está lá dentro sim, não tenha dúvida, um Capitão América, um Flash, ele é um ser forte e multicolorido. Então é ele que está buscando, com a força dele, apesar de todo o cuidado que a unidade oferece, é ele com a força dele que responde àquele cuidado administrado. Por isso que eles merecem seus dias de reis. E aí eu tenho certeza que já não vai ter mãe nenhuma aqui, nem em lugar nenhum, que olhando para o seu filho não reconheça esse bebê como o seu super-herói, como o seu gigante, como o seu vencedor, como o seu batalhador. Então, para cada um de nós pais e nós profissionais, temos esse mesmo olhar para o filho, para os bebês que a gente cuida, que esses bebês são, então, os super-heróis. E aí, eles estão dentro de uma UTI neonatal. E aí, essa UTI neonatal, provavelmente, é o que apavora o coração de todo mundo, porque meu filho está na UTI. Então, quando você liga para o tio, quando você liga para a sogra, quando você liga para o cunhado, quando você liga para o sobrinho, quando você fala para o irmãozinho que o seu irmãozinho está na UTI neonatal, a gente pensa imediatamente que é o lugar de alguém que está precisando de muitos cuidados. A UTI neonatal é tida, tem uma gama de pensamento, que a UTI neonatal é o lugar para onde vão as pessoas com grande risco de vida. E isso, se não iria para uma enfermaria, se não nem precisariam de um hospital. Mas quando a gente olha, lembra do outro lado da bola? Quando a gente olha pelo outro lado da situação, a gente percebe que o médico criou a UTI neonatal antes do seu filho chegar, encheu a UTI de equipamento, treinou uma série de profissionais, cruzou um monte de conhecimento, o médico com o enfermeiro com o fonoaudiólogo com o nutricionista com o fisioterapeuta. Então juntou todos os profissionais, o psicólogo entrou no barco, os técnicos, o laboratório, a tecnologia, os equipamentos, usou todo esse processo, não porque a UTI é um lugar para onde vão as pessoas com gravidade, mas porque a UTI é um lugar aonde a gente vai recuperar as pessoas que estão com gravidade. E a gente faz isso com o objetivo de devolver cada bebê
para as suas famílias. Então, a UTI a gente deve olhar como um lugar de recuperação dos nossos filhos. A UTI não é um lugar para onde vai criança grave. A UTI é um lugar de onde vem crianças que sem ela não teriam possibilidades de vencer os processos que trouxeram até lá. É claro que a gente deixa a UTI com muita saudade, porque a gente diz, geralmente é o grande pensamento, que a gente deixa na UTI o amor das nossas vidas e isso machuca o coração da gente. Mas quem a gente guarda no coração da gente? Tá aí a gente vê um coração, um desenho, e que está como um bebê, por exemplo, aqui guardando seus processos, os brinquedos que ele está guardando dentro de uma caixa. Quem a gente guarda dentro do coração da gente permanece dentro do coração da gente. Você vai para longe, ele está lá dentro. Ele viaja, você está com ele. Ele casa, você está com ele. Você casou, sua mãe está com você, seu pai está com você. Né? Você viajou, seu marido viajou, seu filho foi passar um fim de semana na casa do colega, ele está com você. A gente tira de dentro do coração da gente quem está fora do coração da gente é que a gente tira. Então, cada bebê que está lá dentro da UTI, a gente não está distante dele, ele está guardado no coração da gente. A gente só se afasta de quem a gente joga fora, de quem a gente tira de dentro do coração da gente. E eu tenho certeza que cada bebê internado dentro da UTI, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, enquanto a gente está ouvindo esses comentários, esse bebê está dentro do coração de vocês. E estar dentro do coração de vocês faz com que esse bebê esteja presente na vida de vocês. Não existe distância, não existe separação. A gente só se distancia de quem a gente tira de dentro do coração da gente. Porque aí, gente, tirou de dentro do meu coração, é como se eu nem visse. Agora, eu guardei dentro do meu coração, não existe tempo, não existe espaço, não existe condição que me faça afastar dessa pessoa. E aí, já quase chegando no final, a gente vai contar para vocês a história do peixinho. Peixinho esse que vivia no fundo do oceano e lá no fundo do rio, no fundo do lugar onde ele vivia, ele conhecia várias coisas. Então, o peixinho conseguia ver o fundo do rio, o peixinho conseguia ver as plantas, ele conseguia ver o outro peixinho. A única coisa que o peixinho não conseguia ver, e aí ele via, né? O fundo do rio, as estrelas do mar, os cactos, tantos seres, outros seres. A única coisa que o peixinho não conseguia ver é a água. E quando que o peixinho consegue ver a água? Dentro d'água, ele não vê a água, ele vê outro peixe, ele vê a terra, ele vê a estrela, ele vê todos os seres vivos dentro da água, mas a água ele não vê. O peixe só tem um único momento em que ele consegue ver a água, é quando ele sai de dentro da água. Quando o peixe pula para fora da água, é que ele consegue ver a água e aí ele vê, nossa, é aqui que eu estou. Mas um segundo depois, ele já volta para dentro da água e ele deixa de ver a água. Gente, a gente está aprendendo como o peixe a passar por dentro
desses dias de UTI e a gente vai ter momentos em que a gente consegue ver a coisa de uma maneira mais ampla. É o peixinho que pula para fora d'água. A tentativa desse vídeo é pular com vocês para fora das explicações técnicas. Ali quem está é o amor da vida de cada um, e ele está esperando o amor da vida dele, que são vocês. Então, nesse salto para fora do rio, a gente está vendo tudo. A gente está vendo tudo, e quando a gente voltar para dentro do rio, a gente vai lembrar do dia que a gente viu fora do rio. Então eu quero que a partir de hoje, e a partir de sempre, e em todas as situações da vida, a gente tenha possibilidade de abstrair daquele olhar, que às vezes é um olhar mais triste, que às vezes é um olhar mais sofrido, mas olhar a coisa de uma maneira mais completa, né? Então, para terminar, é uma pergunta muito simples. Quem apressa o rio? Você olha para o rio, você quer descer na corredeira, e às vezes a corredeira é rápida, ela é violenta, ela é veloz, e às vezes ela é plácida, ela é calma, ela é tranquila, e a gente não tem capacidade de apressar o rio. Sabe por quê, gente? Porque o rio corre sozinho. Cada seu tempo é seu tempo. Não tem como, não existe um instrumento, a tecnologia nenhuma que faça o rio correr mais rápido do que ele corre. Então você não apressa o rio. Esse rio vai correr sozinho. O dia vai passar dia após dia. Cada dia a mais é um dia a menos, né? Cada um dia a menos é um dia a mais de experiência, de aprendizado. Vamos aproveitar a correnteza do rio, vamos aproveitar o nosso dia a dia dentro da UTI para que seja uma grande lição de aprendizado para pai, para mãe, para o bebê, para a família, para a sociedade inteira, assim como é para a gente que é médico. Eu vou falar para vocês, há 35 anos eu sou um desses dois meninos que se encontram e, como são amigos, se abraçam. Então, recebam essas nossas palavras como um abraço desses dois amiguinhos. Tá? A gente hoje não pode abraçar com o braço, mas pode abraçar com o coração. Há 35 anos eu estava esperando vocês aqui. Eu me preparei desde 1984, mais que 35, esperando preparar esse vídeo, essa conversa, esse abraço para vocês. Então recebam ele de coração. Vocês não esperavam estar aqui hoje. Dificilmente um pai ou uma mãe aqui presente esperava estar ouvindo esse vídeo, esperava estar com um bebê dentro da UTI, mas a gente esperava vocês. Cada profissional que se formou, cada profissional que está trabalhando lá dentro da UTI é um profissional que estava esperando a chegada de vocês lá dentro, estava se preparando, estava treinando, estava aprendendo, estava se instruindo, estava treinando, estava ensinando a outras pessoas a esperar vocês, porque o que a gente quer, o objetivo nosso, era dar esse abraço para vocês. Então, a gente termina a nossa lembrança, esse vídeo falando de leite materno como nunca, com esse grande, enorme, apertado, carinhoso abraço de toda a equipe da UTI Neonatal Nicola Urbano.